Fala-se muito sobre a vida, mas eu percebo que há uma dificuldade muito grande em falar sobre a morte. Falar sobre a morte é um tabu? Ela não quer se livrar da vida, ela quer se livrar da dor. Como que você não viu que seu filho estava doente? Como é que você não buscou ajudar ele? Como é que você está lidando com tudo isso? Você consegue viver com esse sentimento de culpa? Socorro, pelo amor de Deus, não façam isso, Né? não falem isso. São frases que a gente tem que evitar, né? É o contrário, como é que você tá? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. E hoje temos uma convidada muito especial que já a Lu vai apresentar ela para nós. Mas antes disso, você aí de casa, nos siga no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook e venha obter informação com qualidade. E aí, Lu, conta pra gente o que é o tema e quem é a nossa convidada. Gente, hoje o tema é muito especial para nós. É luto. E a gente vai conversar com a doutora Samantha Mussi, que é psicóloga, professora do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. E ela tem uma trajetória marcada com muito cuidado, acolhimento, e é fundadora e coordenadora do PROALU, Programa de Acolhimento ao Luto da Unifesp, que é um projeto pioneiro que oferece suporte especializado a pessoas que enfrentam perdas significativas. Bem-vinda, Samantha. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que maravilha. Eu vou falar aqui para todos, né, gente? É uma honra muito grande, doutora Samantha. Eu estava aguardando muito a sua vinda, porque... eu fui há 2 anos em um curso que você promoveu, né? Ali na Vila Mariana. E eu posso dizer assim, com o coração aberto, você mudou a minha forma de ver o luto, né? Então, para você aí de casa, né, profissional da área da saúde mental, que quer aprofundar nesse tema, gente, para mim é mais do que especialista, viu? Você me ajudou bastante, doutora. Que bom, fico feliz. Foi o simpósio, né, que Foi a o gente fez. simpósio, isso. Foi maravilhoso. E... aproveitando, não perdendo tempo, doutora, afinal de contas, né? O que é o luto? O luto é só a morte? Pois é, não. A gente tem vários tipos de luto, né? A gente pode falar dos lutos simbólicos, que aí sim são perdas, né? Como a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Qualquer perda de término de relacionamento, perda de projetos que você está ali, que você investe. Sempre que você tem uma ruptura, que você está com um investimento, você fez todo um projeto, ou você... desenhou o seu mundo, se programando com aquele relacionamento, com aquela vida, né? Você tá com tudo organizado. E aí acontece uma quebra, né? Acontece algo na sua vida que você tem que lidar, por exemplo, uma doença, né? A gente tá aqui conversando, estamos saudáveis, mas vem ali aquela notícia de um processo de adoecimento. Tem uma quebra, né? Então, a sua vida que tá ali organizada, que já tá tudo planejado, né? Você tem toda uma bagagem, né? Um arcabouço que te sustenta antes e faz você chegar onde você chegou e que você programa, né? A gente faz planejamentos na nossa vida. Então, quando tem uma quebra, a gente tem um processo de luto. E é um processo natural, né? É um processo que todos nós vamos viver ao longo da vida. Eu falo que a criança, desde da perda ali do dentinho, ela já vive ali um processo de luto, muitas vezes, né? Porque fica banguela. Então, ela tem que se readaptar, às vezes, para comer. Então, toda vez que tem uma quebra, exige que você faça ali um processo de readaptação com aquele mundo que você conhece. Alguns são mais violentos, os processos, porque... você não tem, né, não estava ali esperando e aquela ruptura acontece, como é um processo de adoecimento ou perda de um emprego, né? Ou, às vezes, o relacionamento, você vê que, né, você vai fazendo ali aquele desligamento da pessoa, mas você ainda tem aquela esperança de que a coisa vai acontecer e que vai melhorar. Então, às vezes, demora para você entender que teve ali uma ruptura, né? Então, quando tem realmente a finalização do processo, né, de um casamento, né,
aí você tem que lidar com tudo aquilo. Então, a gente tem esses lutos que são simbólicos. Quando a gente fala em morte, aí a gente fala em luto concreto. Tá. Que aí, realmente, aí é uma perda que a gente vai viver muitas vezes ao longo da vida e vai depender muito da qualidade da relação que você tem com aquela pessoa, como você vai lidar com aquela perda. Eu falo que envolve N características, né? Mas N qualidades ali, do jeito de ser da pessoa, de como a pessoa acredita no processo de vida e de morte, das crenças, dos rituais da família. Mas a questão da qualidade da relação com aquela pessoa que morreu é o que mais impacta de como ela vai lidar com o luto, né? E aí você vai vendo se é algo que ela vai conseguindo, né, dar um outro sentido para a vida dela com a ausência daquela pessoa, ou se realmente ela vai ter um processo mais difícil, até mesmo porque às vezes amava demais e tinha uma vida muito estruturada, o mundo dela era conhecido exatamente por conta, né, de estar ali com aquela pessoa há muitos anos. Às vezes era um relacionamento mais conturbado, então, né, amor e raiva e mágoas e sentimentos de culpa. Então, o processo fica mais intenso por conta de ter uma qualidade de uma relação muito confusa. E, às vezes, é porque a relação era muito ruim e ficaram muitas coisas a serem faladas e aí não deu tempo, né? E aí esse não vivido assusta, amedronta, machuca, né? E traz muitos sentimentos de culpa, né? Então, eu acho que envolve muitas características, mas a qualidade da relação aí é quando envolve morte, envolve a perda, é o que mais dificulta essa adaptação, essa ressignificação, achar um outro sentido. A pessoa vai ter que achar um outro sentido para a vida dela e aprender a viver com a dor da ausência, né? Não tem, né? Muita gente fala, eu vou superar. Não, luto não se supera. Vai acompanhar a vida inteira você, né? É uma perda de uma relação, de algo que você viveu muito intenso, e isso seja simbólico ou seja uma morte por morte, né? É algo que você viveu, que você se dedicou, que você teve junto. É amor, né? Então, toda vez que tem amor, tem dor quando você perde. Não tem jeito. Doutora, né, fala-se muito sobre a vida, mas eu percebo que há uma dificuldade muito grande em falar sobre a morte. Falar sobre a morte é um tabu? Ainda é muito... As pessoas têm muitas superstições, né? Batem na mesa para isolar, né? Elas têm muito medo de o que pode vir depois, porque é desconhecido, né? A gente não... independente da religião, a gente ainda não teve nenhuma prova concreta do que acontece depois, né? O que a gente sabe é que o corpo para... né? Que é o que a gente fala para as crianças, né? Quando a gente vai falar com as crianças sobre morte, vai explicar para as crianças, principalmente as pequenas, é isso. A gente vai falar que o corpo para, a pessoa não vai estar mais ali, não vai ter mais dor, não vai sentir calor, fome. E é isso, a gente não sabe o que acontece depois. Então, acho que essa questão do desconhecido faz, né? E todo o sofrimento que vem, né, quando você cai a ficha, que é irreversível, que você não vai conviver mais com aquela pessoa, não vai mais ouvir a voz, não vai poder abraçar, não vai poder estar junto, né? E o medo, né, de você deixar de existir, junta tudo isso no pacote e faz com que a gente repila, né? A gente repele, né, na verdade. A gente simplesmente não quer falar sobre a morte, a gente não quer pensar na nossa morte. E aí é um grande desafio, principalmente para quem é profissional da saúde, né? Porque acho que é inevitável, né? Eu estudo morte há muitos anos, né? Eu acho que o meu caminho, né? Até mesmo a escolha da minha profissão, de ter ido para psicologia e depois fazer todo esse caminho, né? Na Escola Paulista de Medicina, de poder ensinar sobre a morte, ensinar sobre comunicação de más notícias, né? Acolher, como que se faz um acolhimento, como é que você cuida daquela família que está enlutada ou daquela pessoa que está recebendo um diagnóstico muito ruim. Acho que
sempre teve muito desse meu caminho pessoal, mas sempre teve essa questão desse desafio de falar sobre a morte, né? De quebrar esse tabu. E mesmo dentro da universidade, o que a gente vê é que as pessoas falam, não, você ficar falando muito sobre morte vai deprimir o aluno. Então, aí você vai percebendo as sutilezas dos tabus. Não é só a superstição, não é só o evitar falar sobre a morte, porque aí eu vou atrair a morte para mim. Mas é também que, assim, vai ficar triste, a pessoa vai, né, é mórbido. Né? Eu já ouvi muito isso, nossa, você trabalha com luto, que mórbido. Só que eu acho que é exatamente o contrário. O fato de você trabalhar com morte, você está trabalhando com vida. Porque aí você começa a ver que realmente, né, a gente atende, cuida daquelas pessoas e vê o quanto que é frágil, né? Que a gente está aqui, eu posso engasgar com a água e de repente parar. Ou eu estou atravessando a rua, posso ser atropelada. Né? Então a gente vê o quanto que é frágil a vida, né? Então a gente dá valor a cada segundo, né? Você não vai querer fazer coisas que não façam sentido, né? Então, faz sentido para mim estar aqui, para poder divulgar conhecimento, para estar junto com vocês e para poder falar sobre isso para as pessoas, né? Então, vale a pena, né? Então, você só faz coisas que você vai ver sentido para você. Quanto mais você tem certeza de que a morte é um destino que a gente não tem como escapar ainda, né? A medicina já avançou muito, mas ainda não chegou na imortalidade, né? A gente fica com a certeza de que a gente precisa viver e fazer coisas que façam sentido e estar com pessoas que façam sentido, né? Você não vai querer perder tempo, porque o tempo é o que a gente tem de mais valioso, né? E é interessante que nessa dinâmica, trabalhar com luto é trabalhar basicamente com enfrentamento, né? Com você entender a preciosidade da vida. Então, é bem o contrário mesmo, né? É você saber que a vida está ali e você tem que ajudar aquela pessoa que está naquele sofrimento a entender que ela vai aprender a lidar com essa ausência e vai dar mais valor em cada segundo da vida dela, né? E buscar sentido em cada momento da vida dela, né? E aí ela vai buscando novos sentidos também, né? Porque é difícil, eu acho que essa ressignificação, você poder entender que aquela pessoa não vai fazer mais parte da sua vida e que você vai precisar, né, buscar outros caminhos que não dá para evitar, né? Acho que muita gente fica tentando não viver o luto, né? Fica tentando evitar entrar em contato porque vai chorar, porque vai sentir falta, porque vai sentir dor. E é inevitável, a perda está ali no dia a dia, né? Ela acorda de manhã, vai tomar o café e a pessoa já não está mais ali com ela, né? Ou ela quer ligar, né? Acontece alguma coisa e aí você quer ligar para aquela pessoa, você pega, né? Às vezes a pessoa enlutada, ela pega, disca e aí que cai a ficha que não tem mais aquela outra pessoa para atender, né? Então, eu acho que é um processo que é um caminhar, né? E cada um tem seu tempo, vai fazer do seu jeito, de acordo com as suas características. Mas é essa dificuldade de entrar em contato que você tem que, como profissional da saúde, ajudar a pessoa a entrar mesmo, né? Porque não adianta ela evitar, né? Ela vai precisar entender, ela vai precisar processar, né? Ela vai precisar olhar para aquela ausência, pensar como que ela vai fazer daqui para frente, né? É engraçado não, né? É sofrido. As pessoas às vezes evitam até fazer o caminho, né? Para não vou passar ali, porque ali era onde eu passava todo dia, que aí eu vou relembrar e toda vez que eu relembrar eu vou sofrer. E aí é exatamente nesse relembrar que está o segredo, né? Dela conseguir lidar com o processo de luto, né? Lidar com a ausência. Ela poder ir lembrando e sentindo a dor e aí aprendendo a conviver com aquela dor e crescendo em volta daquela dor. Porque a dor, ela não vai sumir, né? Então, com o tempo. Não é com o tempo, né? Eu acho que a dor vai estar ali presente. Você teve uma quebra na sua vida, né? Você tem uma ausência, você tem uma mudança que você vai ter que se adaptar. Não tem jeito, né? Então, você vai ter que enfrentar, né? Você vai ter que arrumar recurso interno e rede de apoio para poder te ajudar a aprender a lidar com aquela dor, né? Não tem como evitar.
E eu acho que esse enfrentamento é diário. E aprender a se conhecer, né? Não, e se conhecer de um outro jeito. De um outro jeito. Na ausência daquela pessoa. Porque né? a gente Ou daquele projeto. Exato. Né? Ela vai ter que aprender a lidar com uma vida nova. E é o que você está falando, né? É uma nova identidade também. E acho que esse é o grande desafio do processo de luto. Além da dor, da perda, né? Mesmo que seja um luto simbólico, né? De perda de um projeto, a perda de um sonho, né? Ou mesmo o término de uma faculdade, né? E aí você vira, e agora? Eu não sou mais aluna da graduação, agora eu vou fazer o quê da minha vida? Eu tenho que ganhar dinheiro, né? Enfim. Então, tem algumas perdas simbólicas que elas estão ali. A gente sabe que vai acontecer, que você vai vivenciar. Mas é assustador do mesmo jeito e desafiador do mesmo jeito. Claro. Porque você muda a sua identidade. O seu papel social muda muitas vezes, né? A sua forma de vivenciar, né? E poder ir lidando no dia a dia também vai mudar, né? E quem é você? Você sabe como que ontem... é você, né? É, muito interessante. Como é que vai ser você? Como é que vai ser? Muito interessante. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela está num processo que ela vai perder o avô em poucos dias. Ela está naquele processo, né, terminal. E aí ela falou para mim assim, Lu, o que vai ser de mim? Né? E eu falei assim... Eu não sei o que vai ser de você, mas eu sei que você vai ter que renascer, porque você significou a sua vida com a presença dessa pessoa. Exato. Você não sabe quem é você sem aquela pessoa presente. Então, você também vai ser uma nova pessoa. Exato. Eu não posso te falar quem você vai ser. E se a relação dela com esse avô for muito significativa... É uma relação de pai. Então, é inevitável. Inevitável. Ela vai sentir dor, ela vai sentir a falta, ela vai viver desafios e ela vai pensar... E agora? O que ele falaria? Né? Ou vai sentir muita dor porque ele tinha que estar aqui para estar vivendo essa... Às vezes é um sucesso, né? Às vezes não é um desafio. Às vezes é, sei lá, concretizando... Quer comemorar. Uma comemoração. E aí ela fala, mas ele tinha que estar aqui comigo. Né? Então, vai ter dores. Ela vai viver essas dores. Ela vai ter que crescer... É viver apesar da dor. É isso. E vai ter que crescer em volta dessa dor. Né? Não tem como... Né? E é um ponto interessante que a gente lembra até daquele termo que utiliza, que é a síndrome do estresse do cuidador, né? Porque muitas vezes, nesses estágios terminais, a pessoa ela se abandona totalmente. Totalmente. Né? E aí a pessoa fala assim, o que é meu mundo? Quem sou eu? Né? O esgotamento mental. Sobrou, né? O que sobrou? E ela vai vivendo esse que a gente chama de luto antecipatório, né? Luto preparatório e antecipatório. Que ela vai se preparando, né? A pessoa que está morrendo vai se preparando para a morte. Sim. E a pessoa que está ali, o cuidador que está junto, vai, né, vivendo essa... Vai vendo cada perda, né? Sim. No dia a dia, putz, hoje ele já não está comendo tanto. Ou ele está comendo, mas ele não está se nutrindo. Ou ele está com mais dor, né? Hoje ele está com uma cara de um sofrimento maior. Então, ela vai vivenciando. Mas é um processo de luto vivenciado. Agora, se é um acidente... Aí é uma ruptura de uma vez. Aí é o sofrimento mais intenso. Né? Porque é abrupto. Pega você de surpresa. Não deu tempo de se preparar. Né? Então, não que ela não vai sofrer. Ela vai sofrer, vai sentir a perda. Mas como ela foi vendo, né, esse desligamento, né, essa terminalidade, ela consegue... Na hora que vem o impacto, é como se ela já estivesse ali se preparando, né? Então, ela consegue vivenciar com menos intensidade. Eu acho que é com menos intensidade a dor, talvez. Porque acho que é com mais entendimento, né? É com mais compreensão, E como se você já estivesse vivendo pequenos lutos, né? Então, quando vem um luto maior da notícia da morte, o que você vai querer é que a pessoa... você já vai ter... Já vai estar em processo de elaboração, né? E o que você vai querer ver é se a pessoa sofreu, se a pessoa teve dor, se ela estava junto, né? Se ela estava sozinha, né? Eu acho que é isso que você se preocupa. Né? Agora, se é uma ruptura, né? Eu lembro de um paciente, um caso que a gente acompanhou, que a pessoa morreu, ela estava fazendo esporte, né?
exercício normal, do dia a dia, da rotina dela, e aí teve um infarto, né? Fulminante, na academia, enfim. E aí foi dar a notícia para essa família, né? Então, a família falou, não, mas tomei café. Moro com ele. Eu tomei café com ele. Aí Como fica assim? naquela como. Né? Então, demora até para a pessoa aceitar que aconteceu. Né? Que eu falo que luto não tem fase. Acho que isso também é importante da gente desmistificar. Não tem fase. Né? Isso é só didático. Não é. Isso não tem como você vivenciar. Não é um passo a passo. Né? É muito confuso. É tudo junto e misturado. É intenso. Você sente culpa, você sente raiva. Aí depois você sente... né? Você aceita e de repente você não aceita. Você já se revolta. Né? Depois você fica ali tentando entender o que aconteceu, né? Mas o primeiro passo é você entender que aquela pessoa não faz mais parte da sua vida, né? Que realmente morreu. Por isso que eu falo que os rituais, né? Fúnebres, então, as despedidas no velório, tem famílias que têm as suas crenças e preferem que seja só enterrado, tem outras que preferem que seja cremado. Eu acho que aí vai de cada família, né? Não importa qual, né? Não importa o que faça sentido para aquela família. Mas é importante o ritual porque é a hora que cai a ficha. É a hora que dá aquele impacto, né? Mesmo que seja algo que você foi acompanhando, foi um processo de adoecimento que você acompanhou, vem a notícia. Difícil, né? Exato. E aí você precisa estar com outras pessoas para poder lembrar as histórias, falar quem que era aquela pessoa que morreu, né? Dividir momentos que você teve junto, né? Eu falo que é um momento que você se sente ali pertencendo, né? E acolhido, mesmo com dor. Mesmo com o primeiro momento da ausência, né? A hora que você vê a pessoa ali no caixão, né? É a hora que você realiza, né? Concretiza a coisa. Ali é visceral, né? É a dor nua, crua, ao vivo. E que você vai estar cercado de pessoas, né? Sim. Então, pessoas que te amam, que te protegem, enfim. E vão querer estar perto de você. Né? E, por exemplo, doutora, nesses rituais, né, um velório, por exemplo, me veio uma dúvida. A criança, né? Como contar para a criança? Devo levar a criança ou não no funeral, no enterro? Eu acho importantíssima essa sua pergunta, porque acho que é cercada de tabu, né? A gente tem muito mais medo de ver a criança chorar, né? A gente tenta, né? Não chora, né? Eu acho que a cultura vem mudando, né? Acho que ainda tem muito, né? De se evitar que o outro sofra, né? Mas agora eu acho que as pessoas já deixam a criança chorar, já falam, pode chorar, a mamãe tá aqui. Pode chorar que o titio tá aqui, né? Então, acho que agora tá um pouco mais tranquilo. Mas acho que vocês, né, são da minha geração, não sei se vocês viveram isso, mas assim, caiu, machucou, a criança começava a chorar, vinha, não, deixa que a mamãe vai dar um beijinho e vai passar. Aqui, você ainda passa uma informação de, vou acolher, vou cuidar e tô junto. Mas não te precisa ficar chorando aí embutido. Uma inibição, né? ali da Tem uma emoção, inibição da emoção, do sentimento, como se você não pudesse. Você sabe o que você está falando? E eu tô aqui viajando. Eu tô viajando na psicologia. Né? Não, eu tô aqui pensando, gente, peraí, vamos lá. Se a gente está numa situação de velório e tem uma criança e eu não quero, né, ou levar, ou eu não consigo entrar em contato com essa criança. Como aí minha pergunta faz, né? Não, minha pergunta é muito, eu vou viajando aqui, eu pensei assim, criança de quem? Porque a minha criança está fragilizada. É isso. Né? E eu fui reprimida porque criança não chora ou porque eu não quero entrar com a minha, né? Isso. Não, e a dor que você sente vai ser... Você olha pra ela. Você vai estar ali, vai se desnudar na frente daquela criança. E então, vai se reconhecer também. O tabu é... Como é que eu posso entrar em contato com a minha criança para poder entrar em contato com aquela criança e ainda ser estrutura para ela?
Porque se eu chorar demais, ela me vê chorando demais, eu vou desestruturar ela. Não, aí vem a criança e fala criança assim, vai desesperar. Não chora, vem a criança passar a mão. Acolher. Fala, Jesus, é agora que eu fui pro buraco. Mas você precisa ter, né? Acho que é, assim, consciência de que você dá conta de cuidar dessa criança. Pois é. Tanto a sua quanto aquela. Se você não dá conta, quem da família pode dar conta? Né? Quem que pode ser a estrutura, né? Eu acho que como você estava falando, né? Perda de avô, né? O pai, né? O filho desse avô, né? Que é o pai da criança, vai estar super enlutado e super sofrido. Talvez não seja ele a pessoa ideal para estar junto no velório com uma criança. Sim. Né? Então, primeiro que você tem que explicar para a criança o que é. Às vezes a criança nunca viu, nunca ritualizou, nunca participou de nada. Então, você tem que explicar o que é. Vai ter uma caixa grande, que a gente chama de caixão. E vai estar ali aquele corpo, que vai ser o corpo do vovô. Aquele corpo não sente mais dor, o vovô não tá mais ali. Ele não sente mais dor, ele não vai acordar, né? É importante não ficar ali fantasiando, dormiu, foi viajar, foi pro céu, né? Eu acho que entendo que cada família tem as suas crenças e são cercadas aí pela espiritualidade, pela religiosidade, mas é importante falar para a criança do que é o concreto ali, né? Do que é o corpo tá ali, não sente mais dor, não sente mais frio, e a gente vai lá fazer a última despedida. Você vai ver que as pessoas vão estar ali em volta, algumas vão estar rezando, outras vão estar chorando, outras vão se emocionar. Eu provavelmente vou chorar bastante, porque dói saber que eu não vou mais poder falar com o vovô e com a vovó. E dependendo da idade da criança, a criança ainda não entende. Até mais ou menos os 8, 9 anos, a criança não entende que é irreversível. Acha que tá ali e que depois o avô vai reaparecer. Então, a criança vai perguntar várias vezes, não, mas cadê o vovô? Né? E mesmo ao longo, né, do tempo, meses depois, a criança vai... Mas o vovô não vai voltar? Né? E é importante você esclarecer com paciência, né? Acolher, falar, não, é por isso que a gente ficou triste, porque realmente o vovô não volta. Quando morre, não volta mais. Né? E talvez tenha que falar isso várias vezes. Né? E aí até para a criança poder ir entendendo que é irreversível. Mas só depois dos 9, 10 anos, depende, lógico, do desenvolvimento emocional, né? Cognitivo de cada criança. Mas é só depois dos 9, 10 anos que aí a criança vai conseguir entender que é irreversível. Você não pensa que é igual videogame. Isso, né? que morreu, volta. Você tem mais uma vida, tem mais alguma coisa, né? Então, a criança fica ali. Então, você precisa explicar tudo isso. Explicar que vão ter pessoas que vão se emocionar mais. Eu diria que, assim, a hora de fechar o caixão, que aí acho que é a hora também de uma concretude muito doída, né? Que aí é a hora que você sabe que você não vai mais ver mesmo, você não vai poder mais pôr a mão, você não vai poder mais abraçar aquela pessoa. Ali é uma hora de muita emoção. Então, essa hora, se tiver alguém que possa ficar com a criança um tanto mais, né, para trás, né, explicar, olha, essa hora é a hora que as pessoas vão se emocionar mais, né, que pode ser que tenham pessoas que vão estar ali num choro mais intenso, é para você não se assustar. E acho que é sempre importante perguntar para a criança, você quer continuar aqui? Você quer sair um pouco? Você quer ir para casa? Você está se sentindo... Como é que você está se sentindo? Né? Porque acho que é ficar de olho também na reação daquela criança, né? Eu acho que é importante que a criança veja, é importante que ela ritualize, é importante que ela entenda que tem isso, né? Da família estar junto, de poder ir conversando, lembrando das histórias, incluir a criança junto, né? Mas é muito intenso emocionalmente para ela, né? A criança vê as referências dela ali muito desestruturadas naquele momento ali, né? Muito sensível, muito emotiva. Então, tem que explicar, né? E, de preferência, ter alguém que não seja... Que seja referência para essa criança, mas que não esteja
positivo, que possa dar essa estrutura para essa criança, de explicar, de tirar, de trazer para perto, né? Eu acho que é muito importante que a criança participe. É tabu. Essa coisa é a dificuldade nossa de olhar tanto para a nossa criança quanto para a criança que está ali, né? E você chorar junto, você se emocionar. A gente tem, né, o ProAlu, a gente tem no programa de acolhimento ao luto a parte dos atendimentos que a gente chama dos pequenos enlutados, que é para as crianças e para os adolescentes. Bacana. Comenta um pouquinho, doutor, já aproveita. Aproveita e já fala. ProAlu, esse projeto. Tá. O projeto é um projeto que nasceu na pandemia. Ele é um projeto da Escola Paulista de Medicina, do Departamento de Psiquiatria. Foi um projeto que veio por conta, né, a gente estava vivendo o caos, né, de muitas mortes. E aí, começou com as psicólogas do Hospital São Paulo, que ficavam na UTI, no pronto-socorro, falando, bom, a gente está atendendo quem está aqui, o depois, né? Para onde encaminha. E veio esse pedido, na época o chefe do departamento era o professor Jair Mari, e ele falou, Samantha, você que estuda luto, não é possível que você não tenha algo. Eu falei, não, tenho engavetado o projeto, professor, mas vou ter que adaptar para a realidade, porque agora não tem ali o presencial. Então, a gente adaptou para o online, teve a equipe que eu formei, que é a equipe que continua com a gente até hoje, que são os preceptores né, e supervisores. E a gente treinou os residentes, né? Então, a gente fez uma força-tarefa mesmo e montou em teleatendimento. Então, é um projeto que ele começou inovador de diversas formas, né? Eu acho que por ser luto, por ser atendimento ao luto no SUS, porque a gente não tinha projetos de acolhimento ao luto. Hoje, agora, tem algumas universidades federais já fizeram, a gente já conseguiu plantar mais sementes. Que bom. Tem outros projetos das prefeituras, tem no Ceará, tem em Natal. Então, tem algumas cidades que já tem. Então, a gente plantou já algumas sementes que tem... enfim, cresceu depois do ProAlu. Que eu falo com muito orgulho que a gente plantou essas sementes e isso rendeu já frutos. Mas, na época, a gente não tinha, né? Então, acho que nasceu inovador por conta de oferecer acolhimento ao luto no SUS e por ser algo que é teleatendimento, né? E agora, a gente tem uma parceria com o Ministério da Saúde, que aí a gente está realmente aí com fomento deles para poder tanto a gente oferecer capacitação para profissionais da saúde. Então, a gente está montando cursos que vão ser oferecidos pela plataforma Universos do Ministério da Saúde. Tanto para agente comunitário de saúde, quanto para profissionais da saúde, quanto para educadores. E aí pensando, né, no que foi o pós-pandemia, né? Porque acho que na pandemia era luto por Covid. Sim. A maioria das mortes. Depois veio uma onda que a gente observa muito, que são as pessoas que morreram de câncer. Porque não trataram, porque ninguém buscava, né, saúde. Não tinha, né? Tudo virou Covid, as enfermarias, os ambulatórios, tudo era Covid. Então, muita coisa ficou... né, descuidada mesmo, né? Então, teve esses processos. E, infelizmente, a gente também está tendo muitas mortes por suicídio. Então... Que começou no Covid, né? Isso explodiu, né? Acho que sempre teve, mas assim, a gente tem uma onda de adoecimento mental, né? É uma desesperança, né? A gente vem... Que é o principal sentimento que a gente mais tem que cuidar quando a pessoa está com um processo depressivo, né? Se ela perder a esperança, a possibilidade dela não conseguir dar conta de continuar vivendo, de continuar lutando, de tentar se adaptar e buscar tratamento e cuidado, né? Porque a gente está falando de processo de adoecimento, né? Depressão é doença, não, né? Outro tabu para a gente desmistificar. Sim. Né? Tem um processo de adoecimento, né? Orgânico, emocional, né? Enfim, que é global, né? Não é algo que é frescura. Não, ela não está levantando da cama porque ela
tá com frescura. Ela não tá conseguindo levantar da cama porque ela tá doente, né? Ela tá em sofrimento. O sofrimento, a dor é tão grande, é tão maciça, que é um peso que não faz com que ela consiga buscar ajuda. Que, na verdade, ela tem se toda... isola, né? aquela questão do suicídio. Ela não quer se livrar da vida, ela quer se livrar da dor. Da dor, exato. Né? A O dor último que recurso. vai ficando insustentável, né? A dor o sentimento de menos-valia, né? De você... Ninguém gosta de mim. Eu tô aqui, eu sou um peso para as pessoas, né? É um quarto escuro. É um quarto escuro, com uma goteira. Sabe, eu tô lembrando daquele livro Mulheres que Correm com os Lobos. Lindo, maravilhoso. Adoro. Também, do conto da Mulher Esqueleto, que fala exatamente sobre isso, né? Exato. Que o ser humano não está preparado para viver o ciclo de vida, morte e vida. É isso. É isso. A gente não está preparado. Não, mas a gente precisa. Que ela fala até da deusa morte. E né? precisa estar. Precisa, porque aí você consegue... e você consegue aí dar valor e dar sentido na sua vida. Se você não entra em contato com essa dor da perda, se você não entra em contato com a dor da morte, você não consegue fazer coisas que são do seu propósito. É cíclico, né? É cíclico. Você tem que ir atrás do seu propósito, né? E aí ter esperança. Senão você perde esperança também. A última estrela. Né? É isso. Não tem jeito. É lindo. É lindo, é lindo. E falando desse gancho do suicídio, doutora, como é para os familiares enlutados, né? Eu vejo que é muito difícil, né? Demais. Um pouquinho, que orientações, que características, né? Eu diria que, assim, é abrupto e é violento demais para quem fica, né? Eu acho que é uma dor que ela não se cala. É um sentimento de culpa que marca a alma de quem fica, né? E por mais que a pessoa busca muitas vezes, né, tratamento, busca ajuda especializada, ela fica por um bom tempo, ou talvez pela vida toda. Talvez cada hora ela vai entendendo de uma forma, como se fosse uma espiral, mas sempre tem e se eu tivesse feito algo? E se naquele momento eu tivesse percebido? Ou e se eu tivesse estado junto com aquela pessoa e evitado que ela fizesse? E isso vai corroendo a alma da pessoa que fica, sabe? Da pessoa enlutada pela morte por suicídio. É como se aquilo contaminasse, sabe? Mesmo. E acho que esse é o principal cuidado que a gente tem que ter, né? Todo mundo fala do impacto, né? E porque ele é muito violento, né? A pessoa, além de ser abrupto, a pessoa realmente ela fica se questionando, né? O tempo todo. E tem um julgamento social que ajuda a pesar mais. Né? Às vezes as pessoas falam, né? Principalmente quando é adolescente, né? Que morre por suicídio, a gente tem a tendência de buscar um culpado, né? Não tem. A gente sabe, quem estuda, sabe que não existe. São milhares de fatores que levaram a pessoa a ter um processo de adoecimento, né? A nossa própria sociedade está muito adoecida. Como a gente está falando, a gente está vivendo uma pandemia de saúde mental, né? A Academia Americana de Psicologia fala muito dessa pandemia de saúde mental no momento. O quanto que isso tudo é preocupante e é algo que é mundial, né? Então, tem um processo de adoecimento que é da nossa sociedade e milhares de vivências que vão impactando aquela pessoa que já está num processo de adoecimento e que, né, leva ela a morrer por suicídio. Então, não sei se tem uma resposta para a pessoa enlutada simplesmente ficar em paz. Mas ela tem que ir buscando esse entendimento, né, de que ela fez o que era possível pelaquela pessoa, né, que ela teve ali junto, do jeito dela, da maneira dela.
para ela poder conseguir lidar com esse sentimento de culpa. Porque não é 1 mais 1 é igual a 2, não é causa e efeito. Né? A gente tem essa mania do causa e efeito e a necessidade de culpar alguém. Então, você quer culpar ou o namorado, ou você quer culpar o vídeo que lançaram na internet, você quer culpar... Deus, você, né? Você sai tentando culpar ou culpa a si mesmo, né? E que aí você também se massacra, né? E aí é algo que a gente percebe muito, né? E as pessoas julgam e culpam o outro. Então, quando é morte por suicídio, principalmente de adolescente, o que a gente escuta muito na clínica do enlutado é as pessoas me perguntaram por que eu não vi que meu filho estava doente. Porque, né, não tem coisa mais sádica e perversa do que você falar isso para uma pessoa enlutada por suicídio. Mas a gente escuta muito. Como que você não viu que seu filho estava doente? Como é que você não buscou ajudar ele? Como é que você está lidando com tudo isso? Você consegue viver com esse sentimento de culpa? Socorro, pelo amor de Deus, não façam isso, não falem isso. São frases que a gente tem que evitar, né? É o contrário. Como é que você tá? Tem algo que eu posso fazer por você? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Às vezes de ordem prática. Eu posso cuidar de você? Eu posso estar junto? Né? Então, acho que são coisas muito difíceis. E para criança, né? Aí o adolescente morreu por suicídio e tem um irmãozinho menor. E aí aquela família não fala. Né? A gente vê muito isso chegando no nosso ambulatório, não dito, é interdito totalmente, é proibido. Falar de morte já tem um tabu. Morte por suicídio, ninguém fala. E aí a criança chega e as brincadeiras são todas com situações de pessoas que estão tirando sua própria vida. Né? Então, aí nas brincadeiras aquilo aparece. Aí a gente olha, né, vai discutir, os residentes estão atendendo, vem discutir com a gente fala, bom, vamos chamar essa família... Porque a gente precisa fazer uma intervenção familiar. Porque a criança sabe, tá interdito. Então, os desenhos da criança é tudo com xizinho na boca. Ou então, sem boca. Você vê as famílias, ela vai desenhando, não tem boca. Ninguém conversa da morte mais. E não conversa mais daquela criança, daquele adolescente. Então, é como se a criança não pudesse mais falar sobre aquele irmão. Proibido, né? Às vezes tira foto da casa. Foto, desmancha quarto. Não dá tempo nem da criança entender. Né? Então, você tem que chamar aquela criança e aí, o que você entendeu? O que é o morrer? Né? Como é que ela morreu? O que você entendeu? O que você sabe? Né? E, às vezes, a própria criança já fala. E aí, você só consegue ali já traduzir e fazer com que a criança entenda. E a criança fica apavorada, né? Ela fica morrendo de medo, porque quando ela entende que foi por uma doença que chama depressão, e que então ele estava muito triste, e que ele estava angustiado, ela fala, e se eu ficar triste assim? Nossa. E se você, mamãe, ficar triste assim, você também vai morrer? Né? Então, aquilo vira na cabeça daquela criança pequena uma sombra devastadora, né? Eu falo que vira igual aqueles dementadores do Harry Potter, né? Que fica ali assombrando. Porque é algo que é muito assustador mesmo. Então, você tem que abrir para conversar com aquela criança, para orientar, para fazer ela entender. E aí, eu falo que, assim, tentar tornar aquele sofrimento, aquela dor, algo que seja pertinente dela entender, dentro do... cabe para o vocabulário de acordo com a idade, falando menos é mais, sabe? Então, assim, falando bem objetivamente que foi um processo de adoecimento, que a pessoa ficou doente e que não deu tempo de ser cuidada. Mas que ali, aquela família estava fazendo um pacto, que ali todos vão se cuidar. E que se a tristeza for ficando muito difícil, muito intensa, a gente vai poder buscar ajuda. A gente vai ter que se ajudar entre a gente e buscar ajuda fora, né? Tanto com psicólogo, com psiquiatra. Ai, mas psiquiatra não é para louco? Não, não é.
né? É para quem está em sofrimento emocional. Então, isso também, né? Acho que foi um pós-pandemia que foi muito bom. Foi. Que esse estigma quebrou-se, né? A sociedade, né? Civil, vamos dizer assim, né? Quem não é da área da saúde conseguiu entender que quando a gente está em sofrimento, a gente tem que buscar ajuda, tem que buscar terapias alternativas ou, né, psicoterapia, tem que ir para um psiquiatra, sim, que é um médico que vai ali, vai olhar seus exames, vai olhar você como um todo e vai te cuidar, né? Então, acho que esse estigma, pelo menos, difícil que muita gente teve que morrer para ver a gente chegar nesse ponto, mas eu acho que esse estigma, pelo menos, já diminuiu bastante, né? As pessoas estão buscando mais ajuda. E aí, você tem que explicar isso para uma criança, né? Tem bastante livrinho falando, né? Tem de luto tem aquele A Morte da Lagarta, que eu acho que é sensacional, porque ajuda a criança a falar, né? O que é a morte para ela. Ser um adulto lendo junto, ajudar a própria criança, dar qual que ela acha, né? O que ela acha que é a morte. E tem aquele livrinho do O Lobo Foi Pra Terapia, que aí mostra um lobinho num divã. Ah, que bonitinho! É muito fofo. Esse livro é um dos que eu acho mais fofo. Que aí ensina a criança, que é poder expressar os sentimentos, é poder compartilhar a sua dor, né? E isso é cuidado, né? O que a gente vê muitas vezes na morte por suicídio é que a pessoa se isolou, né? Ela não teve essa rede de apoio. E rede de apoio, todos os estudos mostram, né? É fundamental. É fundamental para você viver, né? O ser humano precisa da relação. A gente né? Somos seres relacionais, somos seres ritualísticos, a gente precisa disso, né? Essa conversa aqui, né? Precisa desse contato, que seja virtual, que seja presencial, a gente precisa demais. A compreensão, né? De que eu sou igual a você, né? A gente sofre, a gente tem medo, tem dor. E estamos juntos, né? E tudo bem. E é importante trocar, sem julgar. Né? E eu acho que é uma coisa muito importante, né, meninas? Eu lembro que na pandemia... Bom, a pandemia, a gente aqui não tinha mais hora, né, de atendimento. Era muita gente, muita mesmo. E aí eu lembro que na ocasião, eu comecei a ler muito sobre o não julgar, que é tão bonito. Sim. E aí eu pensei, eu vou praticar o não julgar no pior lugar que tem, que é na academia. Aí eu... Terminei meu treino e sentei ali. Aí, de repente, eu me percebi em apneia. Eu tava assim, para não julgar. Aí eu pensei, gente, não, é só para não julgar, não é para não respirar. E eu percebi que o não julgar, ele é tão normal na nossa vida, aliás, tão comum na nossa vida, que a gente é como respirar. E nessa ocasião, é isso que a gente tem que quebrar, esse tabu. Eu tô aqui como você, eu não vou julgar a sua dor, eu não vou julgar se fez certo, se fez errado. Exato. Mas eu vou entender, eu vou te acolher e eu vou te perceber como uma outra pessoa, um outro ser vivo, não ser humano, um ser vivo, senciente, né? E nessa ocasião eu consigo ser mais eficaz no auxílio, né? E estar junto, né? Muitas vezes o que a pessoa precisa é só ter alguém do lado. Né? Às vezes a pessoa enlutada, ela não quer falar. Sim. Né? Ela quer chorar. Ou às vezes quer só ficar quietinha no colo de alguém, né? Doutora, e por exemplo, dentro do processo do luto, quando que é considerado um processo ok, dentro do esperado, e quais, digamos assim, os sinais de alerta para quem está nos ouvindo que deve procurar essa ajuda, né? Quando esse luto, ele deixa de ser o esperado? Eu acho que vale para a saúde mental como um todo, que é quando você não está conseguindo mais funcionar. Eu brinco, né? Você vai perdendo a sua capacidade de viver o seu dia a dia, né? Então, rotinas pequenas do acordar, tomar o café e trabalhar começa a ficar muito difícil, né? Você começa a ter muita dificuldade. Às vezes, você começa a ter dificuldade de concentrar. Cada pessoa é de um jeito, né? Então, cada pessoa vai vivenciar e vai ter ali, né, sinais diferentes. Mas eu acho que o principal é você ver que você não está conseguindo lidar com o viver com a ausência, né, da pessoa, sem aquela pessoa junto.
você não está conseguindo olhar para a vida, você não está conseguindo, no seu dia a dia, tarefas como tomar banho, se arrumar, né? A gente gosta de se arrumar, né? E aí, de repente, você não consegue, né? Ou aquilo se torna muito difícil, né? Às vezes não consegue trabalhar, às vezes não consegue fazer a comida, né? Eu lembro de uma paciente muito querida que quem procurou foi a prima que trouxe ela. Ela falou, eu não sei mais o que fazer, eu tô trazendo ela porque ela emagreceu, assim, 20 quilos em coisa de 15 dias. Eu falei, gente, mas não é possível, alguma coisa até biológica deve ter aí, não é possível, né? E, enfim, depois encaminhei para um colega psiquiatra, que também é especialista em luto, e a gente foi ver e realmente ela já estava num processo, né? Não eram só 20 dias, já tinha passado ali, né, do processo da perda, né, do marido, que foi abrupta, foi por um assassinato. Já tinha passado aí, vamos dizer, uns 7 meses, 8 meses. Então, assim, não é que ela perdeu 20 quilos em 15 dias, né? Foi nesse período, mas ela não estava se alimentando, ela não estava conseguindo se cuidar. E ela estava num processo que ela ficava ali só realmente voltada para a perda, né? Então, ela ficava só vendo as fotos, ela só ficava recordando os momentos que eles viveram juntos, porque eles viveram, na verdade, 2 anos de casamento e 1 ano de namoro. Então, tava aquela fase, né? Aquela fase do relacionamento que é gostoso, tudo é lindo, né? Todo mundo é apaixonado. E aí, de repente, o marido foi assassinado, né? Então, foi um processo muito traumático mesmo, sofrido, né? E aí, isso acho que é importante, né? O luto traumático, ele não tem a ver com a forma só da morte, né? Apesar que foi um assassinato, então, em si, é muito violento, mas tem a ver como que a pessoa vai lidando com aquilo. Se aquele processo de luto vai se tornando algo que vai impedindo ela de seguir com a vida, aí vai ficando algo mais traumático e que, muitas vezes, pode ter sintomas de ruminação, como tem no transtorno do estresse pós-traumático, dela ficar revivendo imagens do acontecido. No caso dessa pessoa que eu estou falando, ela estava junto quando o marido foi assassinado. Então, teve esse impacto também dessa... Vivenciar aquilo. Dessa reminiscência. Então, ela vai vivendo aquela memória, né? E tendo aquela imagem persistente do ocorrido. E, junto com isso, ela ficou presa, né? E aí, sim, entra o transtorno de luto prolongado, que é um processo de adoecimento. Então, deixa de ser um processo que até agora, a gente estava falando de um processo de luto natural, né? Passa a ser porque ela começa a não conseguir trabalhar, não conseguir levantar para poder fazer comida, né? Ela come quando alguém levava comida para ela, quando alguém estava junto com ela, ela comia. Senão, ela ficava só deitada, muito dormindo, foi fazendo automedicação, então ela foi tomando muitos remédios para dormir, né? E com um desejo muito grande de reencontrar esse marido e de não conseguir viver sem a presença dele, né? Então, você vê que é um processo de uma tristeza muito profunda, mas ela está muito ligada à morte daquela pessoa. Então, não é uma depressão, simplesmente. Né? Ela está ligada a não conseguir dar conta de viver sem a presença daquela pessoa. Ela não consegue ressignificar, ela não consegue dar uma continuidade. Ela não sabe quem ela é. Não tem mais esperança, não sabe mais quem ela é. Né? Eu falo que uma das coisas que assusta muito quando é perda de marido, né? E nesse caso, né? Um casamento que estava ali no começo e que tinham vários planos, vários projetos. Então, o não vivido, né?
vem com um peso muito grande. E a palavra viúva, eu lembro dela falar muito do viúva, né? O quanto que esse viúva pesa para aquela pessoa, que é uma nova identidade. Porque ela passa da noiva do ano para viúva. Exato. É assustador para qualquer mulher, né? E aí tem assim, a esposa esperada, a esposa sonhada, tem que morrer. Tem. O marido que estava ali, que paparicava, que cuidava, aquele casamento perfeito e, de repente, a pessoa não está mais ali. Então, é um sofrimento muito intenso, né? Nesse caso. Mas existem outros casos, até mesmo, né? Quando a pessoa fica ali, né? Acompanhando, a gente acha, né? A gente falou do luto antecipatório, a gente acha que prepara a pessoa para lidar com a morte, mas às vezes a pessoa não dá conta, né? É muito de cada um. É muito individual, né? É muito da qualidade da relação que viveu com aquela pessoa. E aí ela vai se prender no luto. Eu acho que principalmente pediatria, hein? Também tem bastante. Nossa, quando eu trabalhei em pediatria, principalmente oncopediatria... Não, oncopediatria é um caso à parte. Mas porque é lindo. É lindo, mas assim, tem um tabu gigantesco do profissional da saúde, porque oncopediatria vem com um estigma de cura. Não sei se vocês já perceberam, mas os maiores centros falam, tirando, né, acho que é o Boldrini, que é o do Sul, né? Que aí eles têm uma clínica de cuidados paliativos incrível e que eles falam de morte abertamente com É do Pequeno Príncipe, família. não é? Ai, eu não sei te dizer agora, sumiu da minha cabeça. Também não tô lembrando. Mas é incrível mesmo. Ele tem uma cultura de cuidados paliativos desde a hora do primeiro diagnóstico. Já a equipe de paliativos já acompanha aquela família, aquela criança. Então, é lindo o trabalho. Eu acho que a gente, mas, como tirando psicóloga, isso, é onde a gente mais cresce, né? Pediatria. Mas tirando isso, tem muita questão da cura. Tem. Então, quando fica muito voltado só para a oncopediatria voltada para a cura, ela não se fala de morte, né? Aí se evita falar de morte, se evita qualquer possibilidade, porque é isso, aí vem o tabu. Se ficar falando de morte, eu estou atraindo. Então, eu não vou falar sobre a morte, vou falar sobre a cura. Né? Então, os maiores centros, você vai ver eles falando que aqui nós temos 80% de cura, 80% de cura. Então, cuidados paliativos ficam só nos 20%, encolhido. Então, como assim? Não, paliativo é toda vez que você tem uma doença crônica, que tem um prognóstico difícil, e que isso vai exigir da pessoa e da família adaptações. A gente já pode ter deve ter uma equipe de paliativistas juntos, né? Então, mas tem muito tabu ainda. Então, a oncopediatria traz uma dor. Pelo menos eu fico muito com essa impressão. É a minha opinião e do que eu já vivi ao longo desses 27 anos de formada. Né? Tem muito isso. Eu gostava muito da oncopediatria logo que eu me formei. Eu também estou há 25 anos aí. Mas eu gostava muito da oncopediatria, sabe? Tem esse estigma. Tem. Mas eu vejo as crianças mais preparadas. Assim, sempre. Incrível. Sempre. Incrível. Sempre. Eu lembro de uma criança que a gente atendeu na psicologia, que ela já estava em isolamento. E a mãe naquela, o que eu preciso fazer mais? O que eu preciso fazer mais? Até que ele virou pra gente, né? Ele tinha quase 5 anos. Falou assim, titia, leva minha mamãe daqui que eu preciso ir embora. É isso. A gente foi dar uma volta com a mamãe ele foi. Eu fiz estágio, né, na época da faculdade no Instituto do Câncer, no Hospital do Câncer, lá no AC Camargo, na pediatria. É lindo. E um dos pacientes que mais me marcaram foi um gurizinho de 6 anos, 5, 6 anos. E ele foi para a cirurgia, sabendo que ele não ia sobreviver à cirurgia. São incríveis. E ele falou tudo aquilo e pediu para quando ele tivesse na cirurgia, eu estar com a mãe. É incrível. E aí, quando a equipe veio dar a notícia, eu estava com a mãe ali. Aquilo marcou minha vida. Então, essas crianças são maravilhosas. Porque
a gente acha que elas não entendem, mas elas entendem. Elas têm uma percepção. A gente tem, né? Percepção do corpo da gente. A gente sabe quando a gente está doente. Então, essa conspiração do silêncio, esse pacto do silêncio que se faz em oncologia, não só na pediátrica, eu acho que é de algo que precisava ser olhado e cuidado, porque é de sem propósito, né? Sim. Tira a possibilidade das despedidas, tira a possibilidade de, né? Do entendimento, de poder compartilhar a dor, de poder falar, olha, eu tô vivenciando isso aqui, como que é isso para mim, né? Eu acho tão desnecessário e tão ruim. Acho que precisava tanto ter esse espaço, né? Porque vem essas como um negacionismo, trocas, né? Você vê, às vezes, o paciente, quando você indica para ele, né, um profissional paliativo, não. É como se ele entende que ele estivesse sendo abandonado, né? Então, ali, ele não entende a riqueza que é a medicina paliativa. Né? Exatamente. E, por exemplo, doutora, você trouxe já alguns pontos, mas, assim, o que não dizer para uma pessoa enlutada? Que nós ouvimos vários, né, tabus, né? Então, assim, o que não é, né, assim, adequado dizer para uma pessoa que está passando pelo luto? Eu acho que a parte dos julgamentos, né, essa questão, assim, né, do sentimento, que vai despertar sentimentos de culpa, né? Acho que é manter um bom senso, né? Eu acho que é importantíssimo. E, às vezes, as pessoas perdem o bom senso, né? Então, acho que, assim, poder não julgar. Eu acho que essa questão também de falar os meus sentimentos. Se você realmente não está sentindo algo ali e vai ser uma coisa só proforme, é melhor você só dar um abraço, né? As pessoas enlutadas, elas chegam pra gente com tanta dor sobre isso, sabe? Imagina, não estava sentindo nada e ficou lá falando meus sentimentos. Coisa mais vazia. Um sentimento do quê, né? Sentimento do quê? O que ela estava sentindo? Meu pêsames, É péssimo. Ainda. Né? Eu tenho pesar, né? Eu acho que pode tanto falar, olha, eu tô sabendo, né? Que tô vendo o quanto que você está sofrendo, não queria te ver nessa situação e não sei o que fazer para te ajudar. É mais fácil dizer, olha, não sei o que falar. Eu também acho. Né? Eu acho que sinceridade sempre é melhor. Eu parto desse pressuposto. Do que fazer só por formalidade, né? Então, eu acho que evitar julgamentos, frases, né? Prontas. Só prontas e proformes, vazias, só para poder cumprir protocolo social, né? Eu acho isso tão vazio. E acho que é poder estar junto. Poder perguntar para a pessoa, às vezes perguntar o que pode ajudar. E, às vezes, eu lembro de uma enlutada que falou, nossa, não teve coisa melhor do que o meu vizinho ter trazido para mim uma cesta com pães e frios. E eu pude comer, porque eu me dei conta que fazia 2 dias que eu não tinha comido. Que eu não comia, né? Então, é isso. É fazer um mercado, né? E poder levar. Né? Eu lembro de uma aluna minha falou que fez isso para uma amiga dela que tinha perdido a mãe. E ela falou, tô indo aí. Tá lá? Não precisa vir. Eu não tô muito bem, não quero ver ninguém. Ela, não. Eu só vou aí entregar um negócio para você e já vou embora. E aí, ela simplesmente trouxe uma cesta básica, vamos dizer assim. Trouxe, deixou ali na porta da casa da amiga, tocou a campainha, deu um abraço e falou, eu tô em casa, qualquer coisa você me chama. E no final, a amiga chamou ela para comer, ela fez lá um macarrão e chamou ela para comer junto, sabe? E aí elas puderam conversar. Né? Nessa hora que elas puderam conversar, porque ela não estava querendo conversar com ninguém. Forma de validar essa dor, né? Por exemplo, isso, né? Precisa validar a dor. Ter espaço de acolhimento é isso, é você poder ter espaço de escuta daquela pessoa, escutar qual que é a relação que ela tinha, lembrar junto, né? Escutar o que ela tá sentindo e validar os sentimentos. Mas eu te cortei. Porque vai puxando, falar panelinhas, né? Porque eu vivenciei, na minha família, ano passado, uma experiência diferente, né?
fomos lá em casa, sempre tivemos cachorros, né? E aí tinha um cachorro que era o cachorro da minha mãe, aquele pet, né? E aí ele morreu de forma súbita, um cachorrinho de 6 aninhos, né? Aqueles pug, assim, que ficava no colo. Então, assim, foi uma morte, assim... Uma dor terrível. Das 19 à meia-noite, o cachorrinho estava bem e aí partiu. Comenta sobre o luto dos pets, né? Que muitas vezes é invalidado, né? É um luto não reconhecido ainda, né? Eu acho que é algo que a gente está estudando mais, até lá no Prolu mesmo a gente tem um plano para o ano que vem de abrir o Núcleo Pet, né? Que bonito. Porque se a gente olhar para as famílias atuais, quantas famílias os filhos não são pets? É um membro da família. Totalmente. Eu tive... A mãe sofreu absurdo. Não, o meu... 6 meses chorando. Não, a minha sorte, e que eu agradeço e valorizo demais, foi que o meu cachorrinho era um York, chamava Jumanji. Ai, amo York. Fofo demais, mimado ao extremo, porque eu mimo mesmo. É isso aí. Todas as minhas crias, meu filho eu mimo também. É enfim. isso. Ele viveu comigo 18 anos. Que lindo! Então, né? E morreu de velhice mesmo. Mas era filho, levava pra tudo quanto é lugar. Eu ia viajar, ele ia comigo. Que lindo. Tudo. Saía comigo, ia pra um churrasco, ia comigo, ia pra uma festa, ia comigo. Meu filho, ai. Total. Aqueles olhinhos redondos. Lindo, não é? Enfim, mas quando ele morreu, mesmo eu sabendo que ele tava velhinho, foi muito triste. Sabe? Foi dando uma dor, uma tristeza. Porque ele era membro da família. Sim. Né? A minha mãe, a gente conversa dele, lembra dele. E a gente chora. Claro. Porque é isso. É uma dor da perda. E que vai estar sempre presente. Mas que também é muito legal saber que ele teve comigo em momentos muito difíceis. E que era ele que vinha lamber minhas lágrimas quando eu chorava. Você não vira um ser humano melhor? Não, totalmente. Totalmente. É muito melhor a gente confiar nos nossos pets. Eles são fiéis. Totalmente, né? É uma troca afetiva que só quem tem pet, gente, quem eles já entende. nascem sabendo amar. E eles nascem sabendo amar e eles começam a se comunicar com a gente. Eu acho que eu acho que assim, tem os pets que ficam mais fora de casa, né? Então, é uma outra relação. Sim, Mas os pets que eles vivem nos apartamentos ou nas casas dentro, que dormem na cama ou com a gente, né? A minha gata... A minha gata dorme em cima, meu gato dorme em cima de Se mim. meu filho vê eu falando minha gata, ele me mata, porque a gata é dele. Mas, enfim, a gata tá morando comigo. Então, é minha também. Isso. E ela dorme comigo, Mas, né? gente, Tem a assim, caminha a gente do nem lado, brinca. mas ela não dorme na cama. Claro que não. Você gasta milhões na cama, não adianta. Ela quer dormir com você. Inclusive, a casa é dela, ela presta pra você. Ela que manda que em manda. tudo ali, né? E sobe, e desce, e mexe nas coisas. E te julga. O tempo todo. O tempo todo. Não, e se comunica. Ela consegue falar, ela consegue comunicar. Olha, tá aqui, ó, a areia tá suja, né? isso. Você vai vendo, lindo. por que ela tá miando? Aí você vai ver, putz, a areia Se tá você olhar suja. pra ela, pro cachorro, eles falam. Eu vi um meme essa semana eu achei muito engraçado. Tava, né, o pai de pet, aí tava o cachorro lá latindo, falando alguma coisa. Aí ele, o que você quer? O que você quer? Aí, de repente, a mãe do pet grita lá da cozinha. Ele quer a bolinha debaixo do sofá. É isso. É isso. Então, agora você vê, com esse nível de presença, com esse nível de intensidade relacional, de conexão que a gente faz, como é que você não vai sofrer quando você tem a perda? Claro, gente. É impossível. Pelo contrário, às vezes a gente sofre muito mais pela perda do pet do que de uma pessoa. Dependendo da pessoa, se a pessoa é distante ou se a pessoa não consegue fazer conexão, você vai ter uma conexão muito maior com o pet. Claro. Não tenha dúvida, né? Então, acho que é isso. A dor da perda é a dor do amor, né? O Parques fala disso, A frase não é minha, tá? É do Parques, mas é isso. Ela falava, ai, minha filha, será que é errado eu estar sofrendo porque eu tô chorando por causa do cachorrinho? Não, eu falei, não, mãe, tá tudo super certo. né? Precisa ser validado, precisa ser acolhido e as pessoas desenvolvem transtorno de luto prolongado, né? De saudade, de não conseguir viver a vida, né? Ainda mais com pet, você tem uma rotina muito
certinha, né? De dar a comida, de levar para passear, se é, né? Minha gata não sai de casa, mas o cachorro, por exemplo, você leva para passear o tempo inteiro, né? Então, você tem toda uma rotina que depois para você fazer, né? Como é que você cria uma nova rotina para você, né? Fica um buraco ali concreto no seu dia a dia, né? E aí você tem que refazer tudo aquilo. É uma dor imensa, imensa. Então precisa ser cuidado, precisa ser reconhecido, né? A mesma coisa os lutos não reconhecidos, que eu falo que também tem que ser cuidado, que eu acho que é importante, né? Aproveitando aqui para o espaço, né? Somos 3 mulheres, então acho que a gente tem que falar sobre isso. O luto, tanto o gestacional quanto o neonatal, né? Muitas vezes não se fala ou fala, mas logo você pode engravidar de novo. Caraca, como assim? Isso é muito violento. Não fale isso para a pessoa, né? Porque quando ela está gestando, né? Ela tem todo um investimento ali. Sim. Aquela criança, aquele bebê, aquele feto vai ganhando nome, identidade, projeto, né, sonhos, né? Você vai ali planejando toda uma vida. Então, quando você tem essa perda durante a gestação ou logo, né, na sequência, é muito sofrido, desorganiza demais. A gente é menina, a gente tá brincando de boneca, sonhando quando vai ter filho. Tem uma expectativa social, né, de você ter filho, né? Que isso é uma outra questão que a gente... Aí entra numa outra discussão, porque eu acho que as mulheres têm que ter direito, vão querer ser mãe ou não, e tá tudo bem também. A gente fez entrevista há pouco tempo, aqui, umas 3 semanas atrás, sei lá quando, do Dr. Gustavo Teles e da Caterine Jacobs, que eles falaram sobre FIV, né? Eles trabalham. E aí entramos nessa questão também, não tem? A gente falou disso também. Da questão do luto, quando na FIV mesmo... Nossa, é um sofrimento imenso. Imenso. Então, seja numa reprodução in vitro, né? Isso. Fertilização in vitro, ou natural, é um luto, é uma perda. E a gente tem que validar. Exatamente. E nós, mulheres, precisamos falar disso. Exato. E precisa cuidar, né? E acho que aí, cuidar também dos maridos, né? Os maridos não são cuidados muitas vezes, né? Não. E aí não se permite conversar a respeito, aquele casal não fala, e deixa. E o casal precisa ser acolhido, cuidado, falado. Muitas vezes o FIV, né? A experiência a expectativa de gestar, né? De você fazer a fertilização, faz a implantação, e aí aquilo... não deu certo, né? Aquela vivência, né? Que você já pôs tudo ali, né? Milhares de sonhos naquela fertilização. Isso, muito sofrido. Independente, casal homo, casal hétero, não importa. Não importa. É uma vida, é uma gestação, né? Então, eles falaram muito sobre isso na entrevista, Dr. Gustavo. E a gente precisa validar esse luto, sim. E não dá para julgar, né, claro gente? Que não. As pessoas julgam tanto. Muito. Julgam demais, né? Então é porque ela não ficou deitada, não ficou em pôs repouso. É horrível isso, né? É um sofrimento, né? é perverso. É porque junta a própria questão do luto, a perda em si, com o peso social, né? Eu não sou mulher o suficiente se eu não conseguir gestar, né? Tem essa cobrança, né? Tanto que um dos tabus que tinha antigamente, a infertilidade sempre é da mulher, né? Olha exatamente. Só, né? Exatamente. A parte patriarcal aí. Total. Machismo, né? Gente do céu. Mas, enfim, aí só para, acho que talvez encerrando, a questão do ProAlu continua sendo pelo SUS, a gente está agora com esse projeto. Então, é entrar no Instagram, que é proalu.unifesp. A gente ia te perguntar isso agora. Pronto, ó, que ótimo. Pronto. A ansiedade aqui é fala sempre primeiro. Maravilha. E tem o site da gente também. E o livro. O livro, e o livro e o lançamento. Conta quando que vai ser o novo livro agora, lançamento.
Esse livro é um livro que é da equipe mesmo, nossa, a gente convidou outros especialistas na área para escrever também, né? Mas é um livro que foi para poder trazer essa experiência e é para profissionais da saúde, especificamente para ajudar a acolher as pessoas enlutadas. Agora a gente fez um novo livro aí junto com 2 psiquiatras que são amigos meus, que eu gosto muito, que é o Dr. Everton e o Dr. Saulo Ciasca. A gente vai lançar terça-feira, que é sobre saúde mental. Né? Que é também muito voltado para estudantes da área da saúde, profissionais da saúde, para poder ali trazer informação, trazer conteúdo mais prático, protocolos, né, sobre a questão de saúde mental, para ser olhada, né? Não passar batido. Que lindo. Para os outros profissionais. Eu me lembro que quando eu fiz o curso com você, Samantha, vocês indicaram várias leituras para quem está vivenciando. Teria alguns livros para quem está passando pelo luto que você poderia indicar? Então, esse da Morte da Lagarta, para quem tem criança, eu acho que é fundamental. Tem tantos livros, agora eu tô aqui pensando. No Instagram nosso, a gente sempre coloca, né? Filme, livro, né? Eu falo de filme, tem um da Pixar, que é Viva, a Vida é uma Festa. Ai, é maravilhoso. Maravilhoso, lindo. Toda vez que eu assisto, eu choro. Aquela vozinha com aquele guri, é Mateu, né? Não lembro o nome dele. Ele tocando. Nossa! E tem o ver som com um lencinho também do lado. Mas é importante ver em família. Né? A família tá enlutada, põe pra assistir em família e conversar depois. E o sobre Soul o luto. também. O Soul, que fala dos propósitos também, maravilhoso. Eu acho que a gente tem lá dicas de vários filmes. Viva a Vida é uma Festa. Eu acho que é... Até hoje eu choro. Meu pai fala assim, vamos ver aquele do menino que toca pra avó. É isso, é lindo. É lindo demais. Né? Samantha, nós adoramos. Demais. Imagina, Nossa, obrigada pela oportunidade. Aqui. Viu, de verdade, é uma honra. A gente aprendeu demais, a gente cresceu como ser humano, como profissional também aqui com você. Fico feliz. E para deixar aqui uma lembrancinha para você, nós preparamos. Obrigada. Obrigada. Carinho para você. Obrigada. Viu? E volte mais vezes. Espero muito sucesso, que vocês consigam aí ajudando as pessoas com as informações. Obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada. E para você aí de casa, compartilhe esse conteúdo de qualidade. Siga a doutora, o ProAlu nas redes, porque você vai ter informação e informação com qualidade. Até mais, gente.